Vamos voltando, né, Tatiane? Nos ambientando de novo aqui na sala, saindo do recreio. Acabou o recreio, galera. Agora é só quando os pais de vocês vierem buscar vocês aqui na porta do colégio, né? Enquanto isso, gente, só me avisem aqui no chat quem tá voltando, só para eu ter uma noção também, tá certo? A gente vai começar agora a falar sobre as propostas. E durante esse momentinho aqui de café, eu fui tomar meu cafezinho ali também, né? Eu vi que teve gente que me seguiu no Instagram, tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Realmente, eu sou essa pessoa que posta muito sobre esportes. Eu pratico vários. Gosto muito mesmo. Não estou no perfil errado, não, tá? Sou eu mesmo. E posto muito sobre a experiência que eu tenho, que é a experiência mais exitosa, digamos assim, que é, inclusive, a atual, que é um processo onde eu pude desenvolver pelo Instituto da Excelência o IE Social, que é um centro de convivência. Então, todo moldado à luz da assistência social para atender realmente 100 famílias, o processo todo relacionado ali a trabalho de assistência social de território, vinculação com o CRAS, então isso é muito bacana. Eu estou totalmente disponível para quem precisa trocar experiência sobre isso, no sentido de que eu quero uma ideia, o que é que eu posso fazer, olha lá no nosso material, olha o nosso site, como foi sendo construído, a gente realmente já consegue ser uma referência no município e até estamos entrando no estado nesse processo. Então, foi uma construção que saiu do papel para hoje em dia ser uma coisa prática. Isso vai ser muito bacana. Posto muito sobre isso lá, tá, gente? Então, acho que tem um pessoal aqui dizendo que voltou já, a aula vai ficar gravada sim. Aí, quem quiser a gravação, Tatiane, vocês vão encaminhar via e-mail? Como é que funciona? Ou a pessoa pede? As pessoas vão preenchendo esse formulário Google que eu enviei, e aí, através do e-mail, a gente encaminha tanto o material quanto a gravação. Tá bom. Eu acho que aqui, ó, Davi perguntou, né, se está gravado. Eu não sei se ele viu a lista de presença. Preenche a lista de presença direitinho que a gente envia por e-mail. Ah, será que eu consigo copiar e colar? Tá aqui. Vou copiar e colar de novo só para atualizar, tá? Obrigada, Júlia. Aqui eu não consigo Você não está conseguindo ver, né? Eu lembro. Você disse que não estava conseguindo visualizar. Gente, então vamos lá. A gente vai agora continuar o nosso processo, nosso percurso. E tem muita coisa boa por vir, né? Como a gente fala, o melhor está para o final, sempre. Sobre o que é que a gente vai abordar a partir de agora. Espero que esse tempinho tenha para dar uma reoxigenada, reordenada, porque à tarde realmente dá uma baixada no ânimo, todo mundo realmente começa a ficar um pouquinho mais lento. Sexta-feira, né, minha gente? É o famoso sextou. Então, a gente está aqui num percurso formativo, é algo que não é para muitos, não, viu? É para poucos, pouquíssimos, aqueles que realmente querem alguma diferença aí na sua trajetória da sua OSCE. Mas simbora, vamos lá. Gente, proposta, né? O que é essa proposta técnica? Existe também esse manual, que é dessa mesma forma, desse mesmo nome, que eu até vou encaminhar para vocês aqui, também a forma de link, tutorial de como cadastrar proposta técnica no TransfereGov. Ao final aqui da nossa fala, eu já vou encaminhar aqui, porque também existe esse manual, esse guia, que eu vou inclusive encaminhar o link de todos os manuais, de tudo que tem no TransfereGov, tá? Que eu já vou colocar logo na aba de transferências discricionárias legais. Pode passar. Por que é importante a gente falar sobre isso? E agora a gente já vai entrar na parte também. A gente já entendeu como cadastra a organização e aí o material fica gravado, as dúvidas, né? Para a gente realmente conseguir, quando a gente conseguir, quando voltar, ver o material, checar as informações, dá para fazer isso com tranquilidade. Mas o que é essa proposta técnica, gente, que a gente fala? IURE é um projeto? É a mesma coisa de projeto? Não, sim e não, sabe? Por que não é a mesma coisa? Porque o projeto, ele muitas vezes tem uma estrutura própria, mas a proposta técnica, à luz do TransfereGov, ela exige algo mais, ela exige algo para além daquele material que a gente já está acostumado de fazer projeto. E aí a gente vai discutir exatamente quais são os pontos que o TransfereGov pede, tá bom? Que é o que os editais via TransfereGov vão pedir.
porque a plataforma, gente, ela é única. Os editais podem mudar, mas os editais se adaptam à plataforma. Nenhum edital vai pedir informação via Transfere Golpe que você não consiga colocar lá no portal. Então, esse é outro pulo do gato. Yuri, eu não sei, são 10 editais diferentes. E aí, eu tenho que fazer 10 projetos diferentes, eu tenho que ter 10 construções diferentes. Às vezes, não. Se eles pedirem para submeter no Transfere Gov, você já entende que vai ter uma estrutura específica. Ou o edital vai dar a estrutura, ou vai dizer, que se você encaminha em PDF. A maioria das vezes é via plataforma e o PDF é só um confirmativo, é só uma confirmação, mas na plataforma você vai colocando em cada campo, tá bom? Vamos lá. O que é uma proposta técnica, né? Esse é o documento que vai descrever qual é o problema a ser resolvido. Então, isso é para além do projeto. Objetivo, metodologia, orçamento, essas questões, tá bom? E no contexto do Transfere Gov, os interesses recíprocos, eles se referem ao alinhamento entre as necessidades da administração pública, o governo, e os objetivos das OSCs, que são executadas, que é para executar as políticas públicas por meio de parcerias. Pode passar. Então, é um texto que resume muito do que a gente vem falando. Falamos de todos os entes já, e o que são esses interesses recíprocos. Por que eu tenho que falar essa palavra, gente? Porque nos editais vai ter essa palavra-chave, vai ter esse texto. Este edital é com o objetivo de selecionar propostas técnicas de organizações da sociedade civil para o desenvolvimento dos interesses recíprocos da Secretaria de Políticas sobre Drogas do Ministério, e por aí vai. Estou colocando assim, divagando aqui já, porque são exemplos. Mas essa questão, esse termo vai aparecer, é importante saber. Então, assim, o Miroski, ele já exige que para firmar uma parceria, um termo de fomento ou colaboração, tem que ser demonstrado quais são os interesses recíprocos. Por isso que eu falei muito na primeira parte da aula que não adianta eu querer fazer apenas o que eu quero, apenas a minha ideia, a minha construção. Eu tenho que estar alinhado a alguma política pública, no caso de Transfere Gov. Esse é o interesse recíproco, que é o quê? O recíproco é o que é o que vai e que volta, né? O lá e cá é aquilo que a gente fala que se eu falo, eu amo você, e a pessoa responde, é recíproco, quer dizer que ela também te ama, então aquilo vai e volta. Esse é o contexto. E isso significa o quê? Que a parceria ela deve beneficiar tanto o poder público, porque tem que atender políticas públicas, e essa é a forma de beneficiar o poder público, é você executar políticas públicas. Se eu não executo política pública, eu não atendo o setor público, que é o que o setor público tem que fazer. Compreendem comigo? E tem que estar alinhado com esses objetivos governamentais, por isso que esses editais todos eles vão vir à luz de alguma política pública, não existe nenhum edital desvinculado a elas, porque é recurso público, é dinheiro do governo, então não tem como ser um edital aleatório, né, sem um processo como esse, e tem que atingir a missão das OSCs, tem que organizar realmente qual é o interesse que a OSC também tem. Por exemplo, a minha OSC trabalha com questões relacionadas à diversidade, não, questões relacionadas a assistência social, vamos supor, puro, né, por serviço de convivência, a gente desenvolve esse trabalho. Só que aquele edital, ele vai trabalhar especificamente sobre a política sobre drogas. Faz sentido? É aí que a gente vai ter que interpretar, entender, olhar os nossos sinais, olhar o nosso CNPJ, o nosso estatuto, se a gente faz trabalhos para além da política de assistência social pura e exclusiva. Estou falando só um exemplo, mas não significa que as políticas não sejam intersetorializadas, articuladas, que a gente não possa vincular os temas, nem que os públicos sejam muitas vezes o mesmo ou próximos. É só para entendermos que não adianta eu querer transformar um projeto que é para trabalhar sobre igualdade racial e trabalhar apenas para o eixo de mulheres, sem ter um recorte ali que vá juntar as políticas e o interesse da OSC. É mais nesse sentido, tá bom? Pode passar. E aí, esses interesses recíprocos, gente, são eles, né, que garante que as parcerias elas não sejam apenas repasses financeiros, que é o que se tinha antigamente, apenas o quê? A ideia de que vai repassar grana, dinheiro para o terceiro setor executar o seu bel prazer. Não. A administração pública vai monitorar o desenvolvimento desses projetos, dessas ações, que são os famosos interesses recíprocos. Pode passar. Exemplos de interesse recíproco no Transfere Gov. Na área de educação, por exemplo, uma OSC ela pode ser especializada em alfabetização e firmar parceria com o município para reduzir a evasão escolar.
Yuri, mas você falou que não é município, é federal. Sim, mas vamos lá. Dentro da instância federal, eu vou repassar recurso para todos os entes. Mas a OSC, ela vai desenvolver no meu município. Ela vai desenvolver no município dela, ela não vai desenvolver no país inteiro. Ou seja, se eu vou reduzir os índices de analfabetismo no meu município, eu vou contribuir para reduzir os índices de analfabetismo no país. Vocês concordam comigo? Faz sentido essa linha de raciocínio? Eu não vou firmar a parceria no sentido de que não vai vir o recurso do município, vai vir o recurso do governo federal e eu vou executar no município. Aí, para isso, eu vou precisar ter a parceria com o município. É nessa perspectiva que está aí a palavra município, tá bom? Parceria com o município, para a gente não confundir a primeira parte da aula. Assim como uma OSC na área da saúde, né, que atende pessoas em situação de rua, ela pode ampliar o seu acesso com serviços básicos, pode ampliar o número de atendimentos, e isso tudo vai contando para o município também. Eu, inclusive, estou atualmente trabalhando numa experiência assim, onde a gente está levando para um município que fez uma captação pelo Transferigov uma, um incremento para uma secretaria específica, para um trabalho específico, para chegar com uma equipe mais qualificada e fazer um atendimento que até então não tinha naquele município. Mas todo o recurso, toda a prestação de contas, todo o relacionamento que eu tenho é com o governo federal. E com o município eu tenho o que, Yuri? A articulação, os acordos de cooperação sem transferência de recursos, então outros temas que eu acho que também fica para um próximo momento de discutir estratégias aí, digamos, internas, né? Mas é outra questão. E assim como meio ambiente, por aí vai, sabe? Pode passar, Tatiana, que eu quero chegar num exemplo prático aqui, para a gente entender um estudo de caso. Então, como eu já gostei de movimentar todo mundo aqui, todo mundo percebeu, né? Então, gente, um estudo de caso para a gente entender essa perspectiva, né? Vamos supor que um município, né, Maracanaú, Fortaleza, um município, identificou o aumento do número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que não tinham acesso a atividades, por exemplo, de fortalecimento de vínculos familiares, comunitários, né? Muito alinhado ali ao que o serviço de convivência poderia fazer. Mas nós sabemos, nas nossas realidades, que muitas vezes esses serviços eles são precarizados, eles são defasados. Não é à toa que a KPMI Social recentemente lançou um edital para fortalecer esse tipo de serviço. Eu nem tinha lembrado desse assunto quando eu planejei a aula, mas está aí a realidade, a arte imita a vida, né? Não tem essa, esse bordão, né? Então, assim, é muito nessa perspectiva, sabe? Aí passa para o próximo slide. Então, a gente tem esse cenário, tá, gente? O município identificou que o número de crianças e adolescentes nesse contexto de vulnerabilidade aumentou, ou né, não está sendo assistido. E aí, qual é o interesse da administração pública? Garantir os direitos da criança e adolescente conforme o ECA, ampliar a oferta de serviços socioassistenciais conforme a Política Nacional de Assistência Social e prevenir situações de risco como trabalho infantil e evasão escolar. Esses são os objetivos, são os interesses da administração pública. Se esses interesses estiverem de acordo com os meus interesses enquanto OSC para trabalhar, para executar um projeto, então é isso que considero interesse recíproco de forma bem pura, bem plena. Passa para o próximo, por gentileza. Pode passar, por gentileza, Tatiana. E aí é onde eu venho. Os interesses da OSC, quais são? Executar projetos voltados para criança e adolescente, promovendo o desenvolvimento integral e a inclusão social, por exemplo. Pode ser fortalecer sua atuação na comunidade, captar recursos para ampliar suas atividades e contribuir para a transformação social, oferecendo oficinas e atividades educativas, culturais e esportivas. Exemplo, a maioria de nós pensa nisso. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui pensam nesse tipo de trabalho. Então, tá aí, os interesses da OSC são interesses que batem com os interesses do governo. Então, a gente chama de interesse recíproco essa abordagem. Pode passar, Tatiane. E, gente, por que eu já chamei vocês para isso? Porque, para fechar essa ideia de interesse recíproco, eu vou lançar o nosso último quiz, que é justamente para ver se vocês captaram o que é essa questão da proposta técnica, para a gente entrar em cena de como é que constrói esse projeto técnico, de onde é que ele vem. Então, assim, enquanto eu vou pegando aqui para publicar e mandar para vocês, façam uma reação aqui para mim, reajam aqui para dizer que todo mundo voltou. Pode ser reagir com a carinha de surpreso, uma carinha de surpresa. Essa carinha assim, a galera já reagiu, foi com o joinha. Reage com a carinha de surpresa para saber que vocês estão aqui comigo realmente, que voltaram, porque aí eu sei que eu não estou aqui só eu e a Tatiane, né? Na sala a gente não está aqui
sozinho. Então, esse é o nosso terceiro movimento. É o quê? É um estudo de caso. Então, vamos construir agora um estudo de caso como uma oficina. Esse é um pouquinho mais um pouquinho mais interessante, porque são respostas abertas, mas eu não quero que vocês façam um grande texto. Apenas aquilo que vocês considerem que seja interessante, que deu para entender, encaminha sobre essa questão dos interesses recíprocos, tá? Então, esse é o nosso terceiro e último quiz. Está aí no chat. Podem responder, porque a gente vai também trabalhar sobre isso. Questão aí de 5 minutinhos, a gente já consegue visualizar. Respondam por gentileza, tá bom? E enquanto vocês vão abrindo, aqui publicado, tudo, já vou checando aqui as respostas, porque... E aí, o estudo de caso, ele é justamente sobre essa situação do município que identificou quais são seus interesses, o município identificou quais são suas vulnerabilidades, existem os interesses da administração pública, e aí eu gostaria de saber de vocês exemplos. Que tipo de atividade eu posso fazer, né, voltado para garantir essa inclusão social para aqueles adolescentes? Que tipo de atividade eu posso fazer para fortalecer a minha atuação na comunidade? Para captar recursos? Que tipo de atividade eu posso fazer para contribuir para transformar a sociedade, oferecendo, né, oficinas esportivas, culturais, educativas? Como que eu posso fazer isso? Então, são ideias. Eu quero só que vocês façam essa tempestade de ideias para a gente conseguir trabalhar aqui, tá certo? Esse é só um pouquinho de tempo a mais, mas é bem prático, bem breve. Eu sei que, de fato, como a pergunta é um pouquinho aberta, nós enviamos projeto para esse edital, ó, que vendo aqui algumas respostas do chat, Maria Cláudia Carvalho, vai vir pelo e-mail a gravação do material, então, né? Acredito que sim. Acho que é pelo e-mail, né, Tatiane, que o material vai? Por e-mail. Foi pelo e-mail, isso. Presença, por favor. A Dilma, boa tarde. Meu nome é Dilma. Veja, trabalhamos com crianças com assistência social, né? Na prevenção, ganhamos o edital, acho que deve ser o Conselho, não sei, CNS. Podemos nos inscrever em um edital da educação? Pode. Isso é tranquilo, tá? A questão de se você vai se inscrever em editais de outras políticas, digamos assim, pode, desde que você esteja habilitado para isso. Não é o Transferigov quem vai dizer a Dilma que você pode ou não pode se inscrever. É a sua documentação, é o seu CNPJ, é o seu estatuto, é a sua finalidade estatutária, tá certo? Então, você precisa ter KNAIs, né, que são os códigos específicos, para justificar que aquilo que você está propondo ele é uma atividade que entra, né, no perfil dessa organização. É isso que você precisa ter. Você precisa ter uma classificação de que executa também atividades educativas e por aí vai. Mas não é o Transferigov que vai, digamos, negar ou aprovar a sua inscrição conforme cada política, e sim cada edital e a sua documentação, tá certo? Tatiana, você consegue ver pessoas que pedem para perguntar? Você consegue ver alguma coisa assim? Não, eu só consigo ver a tela aqui do slide. Total, né? É, é um desafio, então, que a gente vai ter, mas realmente são desafios, né? Dos módulos remotos. Gente, já vou então começar a fazer o trabalho aqui só para entender se vocês realmente compreenderam essa segunda parte. Então, assim, exemplos de atividades que vocês estão citando que seria para executar projeto voltado para criança e adolescente, promovendo o desenvolvimento integral e inclusão social. Atividade esportiva de alto rendimento, atividade esportiva, então já tem muita gente que trabalha com esporte, serviço de convivência, apoio pedagógico lúdico integrado à informática,
atividades relacionadas ao esporte, capacitação para a inclusão de jovens no mundo do trabalho, serviço de convivência, aulas de música. Então, assim, é notório que já são experiências de vocês que vocês estão trazendo. É muito prático isso. E esse é o entendimento. Então, vocês, quando forem lendo os editais e observando esses interesses recíprocos, vão tendo que ajustar os termos e as informações de vocês conforme os editais, conforme o que eles exigem, os ministérios exigem. E é nesse caminho. Né? E aí, como que eu posso fazer para fortalecer minha atuação na comunidade e captar recursos? Formação de uma academia para fortalecer atletas, sorteios solidários, oficinas lúdicas, atendimento multidisciplinar, atividades físicas, proteção social continuada, a parte esportiva, promover encontro musical. Então, assim, são informações muito relevantes que são estratégias que dá para perceber que é o que vocês já trazem de bagagem, ó, promover outro encontro, fazer parcerias exatamente nesse contexto que a gente já começa a ter elemento aqui para o nosso diálogo. E cite um exemplo, né, de atividade para contribuir para a transformação social, oferecendo oficinas e atividades educativas, culturais e esportivas. Eita, esse aqui é legal. Judô e esgrima japonesa. Gostaria de conhecer muito essa experiência, porque de fato é uma experiência bem peculiar, mas com certeza, se alguém botou, é aquele negócio, né? Se tem placa, tem história. Se alguém colocou, é porque alguém executa. Capacitação de oficinas criativas na área de costura, oficinas de hortas comunitárias, oficina de apoio pedagógico, corrida, natação, futebol, tem esporte, feiras, oficina de DJ, deve ser bacana essa. A juventude deve gostar bastante. Oficina de dança tradicional, oficinas multidisciplinares para crianças, atividades culturais, oficina de dança tradicional, promover feiras. Gente, exatamente nesse contexto, como eu falei desde o início. Não é sobre ter certo ou ter errado, é sobre a gente trocar aqui, porque eu precisaria de vocês numa sala para a gente ir conversando e sabendo como é que é cada um. Mas eu precisaria também isso para a gente continuar. Pode passar, Tatiane. Obrigado pela participação. Deu para compreender, então, que é isso que é um interesse recíproco. E qual é essa resposta, né, que a gente pode ter sintetizado que eu já imaginava que viria? A OSC ela vai apresentar uma proposta técnica para desenvolver um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como, por exemplo, atendendo 100 crianças e adolescentes. Isso aqui é um exemplo, tá? Porque aí já diminui o número, né, de incidência de vulnerabilidade do município. E aí, como que seria, por que essa proposta é caracterizada com interesse recíproco? Porque ela atende uma demanda do município na Olá, área da... boa tarde. Desculpa, Yuri, desculpa. Meu nome é Beatriz, eu sou aqui também da Capemisa Social. Eu entrei aqui para dar um apoio, certo? Oi, boa Veja só, tarde. boa tarde. Tem duas pessoas aqui que levantaram a mão e elas desejam falar. Pelo menos aqui mostra a Andrea e a Sandra. Tá bem. Eu estava observando eu perguntei a Tatiana se ela conseguia ver e ela realmente não consegue. Obrigado. Como é teu Aí nome? eu entrei para... Meu nome é Beatriz. Oi, Beatriz. Obrigado, viu? Então dá certo. Você que vai habilitar elas para perguntarem assim? Se elas Eu não quiserem consigo fazer iniciar, isso. pode Eu falar, não, eu não Sandra. consigo. Eu vou... Só mais um momento. Eu vou disponibilizar aqui. Sandra, você consegue ativar seu microfone? Tá desligado. Pronto, agora sim. Sandra, não vai falar. Bom, a Sandra baixou a mão, acredito que ela não queira mais falar. A Andrea? Oi, eu levantei sem querer, desculpa. Então Tudo tudo bem, bem. André. Oi, Sem foi problema. na hora de botar a carinha. Foi na hora da carinha, né? Tudo bem. Ao invés de botar a carinha para sinalizar que eu voltei, eu botei a mão, desculpa. Sem problemas. Então acho que foi, né, Beatriz, não é isso? Tem uma pergunta no chat que ele fala assim: boa tarde, meu nome é a Dilma. Veja, trabalhamos com crianças com assistência na previdenção e ganhamos um edital no Conselho Municipal de Saúde, CMS. Podemos nos inscrever em um edital da educação pelo GOV? É uma dúvida dela.
essa eu tinha respondido, que era justamente a questão. Ela não é o Transfer Gov quem vai impedir a inscrição, mas sim cada edital, cada regulamentação, a documentação da instituição, é nesse contexto. Acho que deve ser Conselho Municipal de Assistência Social, acho que deve ser isso, CMAS, acho que, imagino, né, que deve ser nesse contexto. Mas acho que já ficou respondido, né, Dilma, já que, de fato, não é a plataforma quem te restringe, sim a documentação da OSC e as tuas habilitações, tá bem? Bia, vou te chamar de Bia, tá? Porque eu já pego intimidade. Obrigadão aí. Tudo bem, tudo bem. Estou Vou aqui, qualquer seguindo coisa. aqui, então. Tatiane, pode passar. Então, diante disso, o que é essa proposta técnica, gente? Agora, de fato, pode passar. Gente, essa proposta técnica, que a gente vai chamar muitas vezes de projeto, de estruturação, de projeto social, PTS, N formas, ela nada mais é do que um documento que descreve qual é o problema que vai ser resolvido e ele exige alguns elementos centrais, realmente, para a gente conseguir entregar essa resposta. E a gente vai discutir cada elemento desse agora, os específicos, e logo em seguida vou mostrar no Transfer Igual como é que eles se apresentam. Pode passar. Está só atualizando ele aqui para mim. O primeiro que vai aparecer provavelmente seja justificativa. Deixa eu ver se aparece aqui para mim, para eu seguir junto com vocês. Apareceu, ó. Principais elementos de um projeto técnico / proposta técnica. O primeiro que todo mundo já deve ter vivenciado, já deve ter visto em algum local, é a justificativa. Então, aqui, vocês estão percebendo que falamos mais cedo sobre Transfer Gov. Eu falei sobre uma série de coisas que está ali relacionado com Transfer Gov. Agora eu já entrei em proposta técnica e estou falando sobre os elementos do famoso projeto. Estão compreendendo comigo, né? E isso realmente é todo o processo de como é que se faz para você construir o que é chamado de proposta técnica e fazer uma parceria com o governo, tá bom? Então, a justificativa, ela é essencial, porque ela vai explicar o porquê, vai explicar por que esse projeto é necessário, né? O que é que faz com que o governo precise destinar recursos para que a minha organização execute esse objeto, essa atividade. Então, ela deve conter os dados concretos, como indicadores sociais. É importantíssimo justificativa ter dados. Por quê? Porque eu vou justificar. Se eu chegar para a Tatiane e perguntar, por exemplo, ou para a Beatriz, né, da Capemisa, gente, por que é que a aula tem que ser até 5 horas da tarde, não pode ser até às 6? Elas podem me dizer elementos como, Yuri, é porque as pessoas costumam sair do trabalho às 5 horas e às 6 elas não poderiam ficar nas organizações participando. Elas têm que ter deslocamento para casa, vão de condução, vão de trânsito, no carro, na moto. Elas vão me trazer elementos. Eu estou dando um exemplo aqui que vem na cabeça, tá? Na hora não é obrigado a ser assim, não, gente. Mas é isso, elas vão me trazer dados concretos. Elas vão me dizer que das 69 pessoas que eu tenho aqui na sala, apenas 10% das pessoas podem ficar até às 6 horas. As outras 90% não podem, porque já disseram que não podia, porque marcaram no formulário. E é nesse contexto que a justificativa pede, gente, dados, indicadores daquele problema social. Se o meu problema social é índice de evasão escolar alto, eu tenho que trazer dados que comprovem que esse índice de evasão escolar é alto. Dados do Ministério da Educação, dados do meu município, dados do meu território, dados do CRAS, do meu território, do perfil do cadastro único das famílias, e por aí vai. Aí um exemplo de uma justificativa que eu trouxe. Maracanaú tem um índice de evasão escolar de 12%, acima da média estadual. Nosso projeto oferecerá reforço escolar e atividades culturais para reduzir esse índice. Tudo são materiais realmente que são dos materiais formativos do Transfer Igual, mas são exemplos. Tá? Não quer dizer que o texto tem que ser esse, mas vocês percebem que já traz um dado, já diz onde pesquisar o dado, eu tenho que referenciar. São essas as questões que a gente vai trabalhar, tá bom, pessoal? Pode passar. A pergunta da Aman, na elaboração da proposta, os campos para escrita, tem limite de caracteres? Tem sim, a gente vai já abordar. Muitas vezes eles mudam, tá? Vai de cada edital, mas tem limite. Então é interessante ter uma boa justificativa e você depois, quando for inserir, você vai copiando e colando para ver se para adequar aos caracteres
disponíveis. Então, é interessante sempre construir o projeto técnico, a proposta técnica, fora da plataforma. Porque N coisas acontecem, gente, não é legal se cai a internet, o computador descarrega, você tem que voltar e de repente não salvou. É legal sempre construir tudo fora e depois alimentar lá, tá certo? Principais elementos de um projeto técnico. Tem os objetivos também, que tem um objetivo geral e os específicos. O objetivo geral, gente, é o impacto mais amplo do projeto. O objetivo geral é falar, mitigar os efeitos, né, da evasão escolar, qualificar as crianças e adolescentes sobre cultura, colocando coisas gerais assim. Mas os específicos é que são os passos concretos para alcançar o objetivo geral, que vão se transformar nas nossas metas. Então, os objetivos específicos têm que ser alinhados com o geral. Muita gente, eu acho que Capemisa pode dizer bem melhor do que eu, porque quando faz aquelas avaliações, abordam sobre isso, né, nos encontros aí de formato, todo mundo que quer se inscrever nos editais. Coloca um objetivo geral, às vezes, muito complexo, e os específicos, às vezes, não dialogam com o objetivo geral, colocam apenas ações que, às vezes, não são, você não consegue visualizar que vão contribuir para aquele objetivo geral. Então, isso é um fator de causar muita desclassificação, tá? Karine, tem um modelo? Eu vou apresentar um modelo do que o Transfere Gov pede. Mas eu sempre gosto de falar, modelo, não nos apeguemos nunca a modelo. Não, Capemisa tem um modelo, tá aqui, não me deixa mentir, né, Tatiane? Capemisa tem um modelo específico de projeto, Transfere Gov exige uma estrutura por dentro, mas cada edital pode pedir outras informações. O edital agora, que é até 30 de abril, de todos os municípios, se regularizarem dentro dos conselhos de assistência social, já pede uma outra estrutura, não existe um modelo padrão de projeto. E nesses 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de trajetória em terceiro setor, eu, por muitos anos, agora um testemunho, por muitos anos eu pedia modelo. Até que eu entendi que, de tudo aquilo que eu já tinha visto, eu vi centenas de modelos que me encaminhavam, que eu entendi que não tem modelo. É muito assim, mas existe uma estrutura básica, que é o quê? Existem questões básicas, que é justificativa, objetivos, sabe? Que é a questão orçamentária. Então, isso tudo eu posso já ter, mas aí eu vou adaptando conforme os modelos que vão me apresentando. E Karine, eu vou mostrar aqui como é que tem, tá? No Transfere Gov, daqui a pouco. Oi. Não, só para contribuir um pouquinho, essa questão do projeto, o que a gente fala bastante aqui é que tudo precisa estar linkado, né? O seu objetivo com a sua metodologia, como você vai desenvolver o projeto. Então, assim, tudo tem que estar fluindo numa mesma corrente, vamos dizer assim. Não adianta colocar ideias soltas e aí a gente não vai ter uma visão de como que a instituição planeja executar aquele serviço ali que ela está se propondo a fazer. Então, acho que a questão, assim, como você disse, não existe um modelo, cada um tem uma forma aí de escrever, de explicar, mas tudo tem que estar aí linkado e no final, desenvolvendo uma mesma ideia. Acho que é isso. Perfeito, é isso, né? Essa contribuição você traz da prática do que acabou de acontecer no processo e que traz uma prática aí para todo mundo visualizar melhor isso, né? Obrigado, viu, Tatiane, também. E aí, outros exemplos, né? Um exemplo de objetivo geral, reduzir a evasão escolar em 10% na região atendida, né? Reduzir a evasão escolar em 10% no maciço do Baturité, um exemplo de território. E os específicos, oferecer 200 horas de reforço escolar para 100 crianças. Então, já vai se transformar numa meta, sabe, gente? Realizar 10 oficinas culturais para incentivar a permanência escolar já vai se transformar numa meta. Então, dá para seguir essa linha de raciocínio na hora da construção. Pode passar. Metodologia. Para mim, eu, Yuri, considero que a metodologia e o orçamento têm que ser construídos ao mesmo tempo. No sentido de que não tem como eu prever como a coisa vai acontecer sem eu desenhar quanto que vai custar. Então, gente, existe uma metodologia também chamada 5W2H, que é uma ferramenta de gestão, é outra oficina também, outra coisa, de como construir ideias para projetos, né? De como construir pré-projetos, de como fazer avaliações ex ante, por exemplo, que são as avaliações de viabilidade, para saber se realmente existe uma estrutura. O edital pode ser lindo,
Mas se eu não conseguir, porque existe edital, inclusive, que diz que as propostas técnicas têm que ser encaminhadas, no mínimo, acima de R$ 500 mil, e no máximo R$ 2 milhões, vamos supor. Tem instituição que nunca fez nenhuma proposta técnica para o governo. E aí, de repente, já chegar nessa estrutura, nessa robustez, então eu tenho que também olhar para o meu processo interno e ver quem na minha instituição vai escrever o projeto. A gente aqui sabe, eu perguntei no primeiro quiz e foi todo mundo respondendo os desafios para elaborar um projeto. Então, para a gente também não pensar que um projeto ele é apenas um conjunto de informações ali soltas. Não, gente, ele realmente é um produto. Ele é um produto tanto quanto aquele que a gente vai no mercado e compra, sabe? É uma coisa que tem que estar muito feita. Se você comprar um produto que não tem função, que é disfuncional, que não é coerente, você não usa mais. Vocês estão compreendendo assim essa analogia? Então, um projeto ele é um produto. Ele é uma criação total também. É a mesma lógica de eu pegar uma garrafa. Entendam que minha cabeça funciona muitas vezes assim, essa coisa fora da caixa. Esse aqui tem uma função, colocar água dentro, de repente resfriar, tem uma tampa, tem toda uma estrutura pensada. O projeto é a mesma coisa. Então, o projeto ele não é uma parte, ele já é o todo. Então, eu tenho que pensar num produto inteiro. Por isso que é desafiador, porque muita gente não consegue visualizar um projeto como um produto. Acha que é apenas o quê? Eu vou abrir aqui o portal e vou preencher o que eles me pedirem. Isso não vai funcionar, porque todo o raciocínio tem que estar pensado com financeiro, com execução, que é o que a gente chama de ponta, né, com a iniciativa do governo, com a política pública. É muita coisa para você articular e desenvolver um serviço. Vocês concordam comigo nessa linha de raciocínio? Então, esse é um processo que tem que ser muito bem maturado para a gente chegar numa metodologia e descrever como é que vai acontecer. O como é importante, porque é onde o avaliador vai olhar e vai dizer: essa organização sabe como fazer. Porque se ela descreve como fazer, é que nem eu perguntar para vocês: gente, como é que eu faço para chegar no Capemisa? Aí alguém vai me dizer, que nem fala aqui no Ceará: tu pega aqui direto, aí tu quebra na esquerda, aí quando der 2 ruas depois, tu quebra e tu vai reto. Aí tu vai, quando chegar no posto, aí tu dobra. Ou seja, a pessoa sabe me dizer, não sabe como é que é? Isso é como uma metodologia. Acho que eu já não tenho mais exemplos aqui para dar, porque, né, já fui aqui saturando nessas ideias. Mas é nesse contexto, a instituição financeira vai precisar, financiadora, vai precisar entender que a gente sabe como fazer o negócio. Então, é descrever como vai ser executado e tem exemplos, né, de texto. As oficinas ocorrerão 2 vezes por semana, com professores qualificados, usando material didático fornecido pelo projeto. E aí eu vou descrevendo abaixo que material é esse, que oficinas são essas, qual é essa programática. Isso, lembrando, tem editais que não pedem, tá? Mas os editais que pedem, a gente vai ter que descrever para entender qual é a carga horária dessa oficina, quantas oficinas por semana, quantas por mês, quantas por ano. Tudo isso é metodologia. E o orçamento ele tem que ser detalhista e realista ao mesmo tempo. Ele tem que dizer: se eu vou precisar de oficina, só nessa frase, oficinas 2 vezes por semana com professores qualificados e material didático fornecido pelo projeto. Eu vou ter que ter orçado quanto é que vai ser a hora-aula desses professores para calcular as 2 vezes por semana e no mês inteiro, quanto é que dá, e no ano, né? Porque a maioria dos projetos são para 12 meses, 10 meses, por aí vai. Eu vou ter que entender qual material didático que eu vou precisar fornecer e quanto é que ele custa, de onde é que ele vai vir, onde eu vou comprar, e o espaço e a estrutura que eu vou precisar utilizar. Se eu vou precisar de computador, show, cadeira, vocês percebem? Então, tudo isso realmente vai para o orçamento. E, atenção, tem edital que permite investimento, tem edital que só permite custeio, é outro debate, é outro detalhe, mas também é importante ler o edital como realmente uma lei. É isso, seguir exatamente a risca. E aí também tem o quê? O impacto social esperado, que é onde eu vou precisar dizer quais são as minhas metas, à luz do meu objetivo, à luz daquela política pública que eu vou buscar apoiar, e dizer como é que eu vou medir esse sucesso. Que esse é outro desafio. Como que eu vou ter indicadores? Exemplo, se eu quero ofertar 2 vezes oficina por semana. Então, um dos meus indicadores é a quantidade de oficinas realizadas. Já tá explícito, né?
mas eu vou precisar interpretar isso. Por quê? Porque se há alguma semana eu só realizar uma oficina, ou não realizar nenhuma oficina, então eu não vou atingir o meu impacto social esperado, eu não vou atingir meus indicadores, eu não vou atingir minhas metas, já que eu precisava ofertar 2 oficinas por semana e isso vai cair a qualidade da minha oferta. Então, exemplos de como a gente pode entender o que é que significaria esse impacto social esperado, tá bom? Pode passar. E aí, vamos agora, passando essa parte mais conceitual, mas que é importante entender. Existe também este manualzinho, que é chamado Módulo, né, Transferências Discricionárias e Legais, Proposta. Dados da proposta, perfil do convenente. Pegar essa imagem, gente, colocar no Google, você vai achar com tranquilidade. Eu vou até mandar para vocês proposta, ó, cadastro de proposta conveniente transfere gov. Eu vou encaminhar aqui já para deixar o link que eu tinha falado para vocês, para também quem já quiser agora salvar, baixar, acessar, já pode fazer isso. Só um minuto, só um segundinho. Essa proposta. Vou encaminhar aqui o link. Só realmente o que eu vou passar aqui? Não tem como eu passar todo o módulo, porque algumas páginas são mais intuitivas, você tem que ir acessando, mas eu já vou deixar aqui bem mastigado, bem resumido, qual é o nosso material base, né? Que a gente tem que entender especialmente para construir os projetos, tá? Pode passar. Quando a gente entrar, né? Falamos Transfere Gov, vai entrar no Transfere Gov, e para cadastrar uma proposta é necessário estar logado e ter o perfil de cadastrador de proposta. Onde é que eu faço esse perfil, Yuri? Lá naquele passo que eu falei para vocês no início, de colocar quem são os membros, tá bom? Pode passar. Aí vai tendo as informações do manual, mas o que é importante? Eu vou em transferências discricionárias e legais, que este é o meu módulo. Pode passar. Isso, gente, eu estou só citando, mas tudo está no manual e está aqui nesse material também, tá bom? Aí já diz, ó, para acessar tá vendo? Ó, eu não estou indo pelo acesso livre, eu estou indo agora cadastrar uma proposta. Então já eu vou entrar com o GovBR. Não tem como eu entrar com o login e senha da minha instituição mais. É entrar com o GovBR da pessoa, né, responsável legal pela instituição. E aí é onde eu falo para vocês da importância de realmente ter esse cadastro ativo, né? Pode passar. E aí, no momento que eu passo essa etapa, que eu coloco as informações, vai pedir o CPF, então, por quê? Porque o GovBR, ele é no CPF do responsável legal. No momento que eu passo desse CPF, coloco a senha que já foi feita, preenchida, pode passar. Aí eu vou entrar. Até eu estou percebendo que pela imagem está um pouquinho borrado, mas não se preocupem que neste manual está tudo isso, e aqui é mais uma intuição, mas você vai clicar em propostas, pode passar. No momento que você clicar em propostas, vai abrir e vai ter incluir proposta, que é o quê? Cadastrada pelos órgãos ou entidades públicas ou privadas, né, que tenham interesse em receber recursos da União. A proposta contém a descrição do projeto que se quer concretizar. Esse manual ele vai explicando, ele vai deixando essas questões, mas o que importa? No momento de eu incluir a proposta, pode passar, Tatiane, onde eu vou começar a inserir as informações do meu projeto. Então, eu já vi o edital, já li, já peguei essas informações. E aí, gente, é interessante passar isso, porque, de fato, o TransfereGov, ele tem essa estrutura. Eu vou precisar informar qual é a instituição, eu vou precisar informar o código do órgão. Onde é que eu vejo o código de órgão, Yuri? No edital. O edital vai dizer qual é o órgão. Se é a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vinculada ao Ministério tal, tal, tal. Se é a Secretaria dos Direitos Difusos vinculada ao Ministério dos Direitos Difusos, vai dizer qual é o órgão. Não tem como não dizer. Se não disser o número do órgão, você clica nessa lupa e você vai procurar órgão, né, cada órgão. Agora sim, é um trabalhinho. Não vou mentir para vocês não, mas
Tá tudo lá, tá bom? E aí você vai colocar o quê? A qualificação da proposta. Quando eu tenho que falar sobre isso, tem bem aqui abaixo, número de emenda parlamentar. Gente, se você está num edital que não tem nada a ver com a emenda parlamentar, então tem campos que você pode não preencher. E não tem problema. O Transferigov, ele sempre vai indicar o campo obrigatório com um asterisco. Quando não tem asterisco, você não tem que preencher tudo, tá certo? Por quê? Porque é um filtro que quanto mais você preenche, menos você recebe de informações. Então, você preenche as informações apenas cruciais, aquilo que está no edital, para você conseguir achar a sua proposta técnica para inserir, tá certo? Pode passar. A Dilma, respondo já já melhor que você no chat, só concluir esse raciocínio. E aí, quando você insere as informações, você vai chegar no momento de que vai aparecer o programa. E aí você vai confirmar se é esse. Por exemplo, no manual, né, nesse módulo, mais precisamente na página 13, que é essa imagem que eu trouxe para vocês no slide, que infelizmente não tem como ficar melhor, mas vem dizendo que qual é o programa, o órgão, o código, o convênio, se é uma proposta voluntária, aí você seleciona essa proposta. Pode passar, Tatiane, por quê? Porque você identificou que realmente é essa que eu queria selecionar mesmo. Então, aquilo tudo que você está preenchendo é para procurar a proposta. Vocês estão vendo como é que a gente procura propostas? Por isso que não dá para eu procurar de forma aleatória. Eu vou precisar realmente ter uma informação de cada ministério, ver um edital. Não dá para simplesmente chegar e começar a procurar de forma aleatória. Por quê? Porque são mais de 30 órgãos que inserem informações aí. Eu teria que todos os dias olhar pelo menos os principais. Dá para fazer assim, mas esses editais, eles sempre são editais públicos, sempre são publicados, gente. E aí, com isso que a gente consegue vir até esse processo. E tem épocas também do ano onde eles são divulgados, tá? E aí pode baixar, pode passar, quero dizer, quando você seleciona, né, ó, seleciona porque o transfer igual vai sempre pedindo para você confirmar. E aí, vou chegar aqui a falar sobre o que que significa isso, porque quando você seleciona, você começa, aí sim, a inserir os dados das informações. É onde você vai colocar se é para equipamento, se é custeio, né? Custeio é quando você vai executar o serviço, equipamento é quando você quer algum material mais permanente, se aquilo, se o edital prevê, se você vai inserir isso. Por que que é importante colocar? Porque eles vão exigir que você coloque os valores globais. E isso você vai precisar já ter calculado, ter orçado. Por isso que é importante já calcular tudo isso. Pode passar. Logo, logo, gente, eu vou só concluir esse raciocínio e aí eu abro, porque eu sei que existem muitas dúvidas, realmente. Mas só para não quebrar, porque eu quero chegar nessa parte especial, que é quem me perguntou sobre quais são os passos, né, os principais. Flávia, equipamento, no final também vou falar melhor sobre isso, mas é muito interessante. Essas perguntas são sempre bacanas. Gente, então assim, no manual de propostas, né, que a gente tem, chega numa etapa que vai ser lá na página 21 do manual, que é aqui onde mora o pulo do gato da parte a parte técnica de texto. E sim, tem caracteres a preencher. Tem campos que são 500 caracteres, tem campos que são 1.000 caracteres, tem campos que são 5.000 caracteres, e aí a gente coloca tudo aqui, tá certo? Vou fazer o seguinte, eu vou logo responder antes de entrar, porque eu tô vendo que tem mais perguntas. Só uma pausa aqui no. Pode deixar aí, Tatiane, o material que eu vou responder aqui, ó. E quando não é evasão escolar, mas sim falta de tempo das mães, para lidar com os filhos. Isso de que tem que resolver. A minha pergunta é: caso conseguimos entrar no Golden, consigo trabalhar 2 projetos de educação? Pode sim. Você pode aprovar quantos projetos vocês conseguirem pelo Transfer Igual. Não tem problema. A grande questão é porque vocês vão ter que, de fato, apresentar as prestações de conta, executar realmente o serviço, não tem problema. Eu não sei se você estava no início da aula, mas eu trouxe um mapa, né, do perfil das parcerias, e tem OSCE que já fez 56 parcerias com o governo, né, nesses anos. Então, se a gente for dividir esse número de parcerias pela quantidade de anos em 2016 e 2022, ela fez mais de uma parceria por ano. Então, pode sim, não tem problema, tá certo? Pode desenvolver quantas parcerias você encontrar de disponibilidade para executar. Tudo de acordo com
com o seu CNPJ, estatuto, né? Como eu falei, com a sua documentação. Equipamento, a gente tem que devolver após o fim do projeto. É muito raro isso acontecer. Por quê? Porque é um recurso federal. Vamos só pensar comigo na lógica. Eu fiz um laboratório de informática todo montado aqui com o recurso do projeto que eu aprovei. Eu vou encaminhar para onde esse laboratório de informática depois de acabar o projeto? Vocês entendem? Quando acaba o projeto, muitas vezes são feitas. Eu esqueci agora o nome, meu Deus. Não, tá me vindo na cabeça agora só termo de uso, mas não é termo de uso, eu esqueci realmente o nome, tava na ponta da minha língua. Mas são formalizados, né, instrumentos de doação, instrumentos de repasse daquele material para a organização. Porque, inclusive, isso é uma estratégia da sustentabilidade da organização, continuar replicando aquele trabalho. Então, os equipamentos, a não ser que o edital seja explícito e diga todos os equipamentos devem ser devolvidos após o final da parceria. Mas até hoje eu não vi nenhum edital que diga isso. Até hoje, tá certo? Então, não é uma coisa que seja necessária de entregar. Show, Flávia. Já mandou um joinha, porque já deu certo aqui, né? Aí, quando falamos de lei de incentivo, o projeto também são cadastrados no Transferigov? Não necessariamente. Se forem lei, a LIE, por exemplo, lei de incentivo ao esporte, eles podem solicitar que seja, como pode solicitar que seja diretamente nas secretarias estaduais, municipais, de esporte, assim como, por exemplo, lei de incentivo ao idoso, se for nos órgãos municipais, né, são os conselhos que você aprova os projetos, então não necessariamente na cultura, né, é no mapa cultural, no caso aqui do estado do Ceará, e aí vai mudando de acordo com cada estado ou município. Então, assim, não necessariamente tem que colocar também no transfer igual, a não ser que o edital daquela lei de incentivo diga. Porém, outro raciocínio. Lei de incentivo, ela vai te dar uma CCR, uma carta de captação de recurso, uma autorização para captar. Não vai te dar o recurso. Então, é raro vir pelo Transferigov. Por quê? Porque o Transferigov ele é de repasse de recurso. Ele não é de autorização de captação. Tá? Vocês me compreendem? Quem perguntou isso foi a Annelise Pereira. Você compreende, Annelise? Então, assim, Sim, 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 perfeito. Entendi agora a diferença. Porque, olha que sotaque bonito. por exemplo, na lei de incentivo à cultura, por exemplo, eu posso aprovar um projeto, né? Vai ser aprovado, mas o recurso não vem e eu tenho que captar, ir atrás de empresas para essa captação. Exatamente, perfeito. Perfeito. Então é isso. Que bom que a gente já está aqui aprendendo, porque é isso, né? Nem tudo vem num formato de pergunta e resposta muito oficial. A gente também vai tendo que interpretar de acordo com a realidade. E como o Transfer Gov ele é exclusivamente para transferência de recursos, então a gente já entende que a lei de incentivo ela não vai ser via plataforma Transfer Gov, ela vai ser pelos seus mecanismos próprios, que cada edital realmente vem dizendo como é que é essa forma de inscrição, viu? Perfeito que você também já contribuiu aí falando da experiência no seu estado, né, no seu município, tá bom? Termo de cessão de uso não, é outro nome, Aman, mas eu vou lembrar porque cessão de uso você utiliza durante ali a parceria, né? Tem um tempo estabelecido, mas tem um negócio que é de doação mesmo. Mas no final, tudo isso é destinado para a instituição, tá? Tem um decreto tá aqui, ó, tem um decreto federal que diz que fica para a OSC, que no caso, lei de incentivo, emendas, estou pegando aqui, Regina Tosta, tá? Pessoal, acho que o Yuri caiu. Deixa eu entrar em contato aqui com ele, só um minutinho.
Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, voltou. Não me matem de susto, não. Eu caí, mas eu voltei. Do nada. Não sei explicar. Desculpa aí, viu, pessoal? Tava falando sobre o chat. Eu abri aqui o chat de novo. Não faço ideia do que aconteceu, mas é isso, né? A vida. Nossa. E nem foi a internet, não, viu, gente? Foi a página que fechou só. Acredita? Pois bem, vamos aqui voltar. Que situação. Então, assim, é nesse contexto que a gente vai falando sobre a questão de encaminhar os recursos, né, ao final da parceria que fica para a instituição. Eu lembro que a gente estava pautando exatamente isso. E aí, eu quero tratar com vocês agora sobre esses eixos, né, que é o que eu coloquei aqui que está aparecendo no slide, que eu vou ler, que é onde pede o quê, gente? A justificativa, a gente falou sobre isso, né, como uma parte do que é essencial do projeto. Mas logo abaixo, ele vai exigir o quê, gente? Ele até fala assim, ó, os próximos campos a serem preenchidos compõem a justificativa da sua proposta. Observe que a justificativa é composta por 5 campos para preenchimento. Yuri, como assim? Tudo isso é só justificativa? Gente. É como o Transferigov organiza a proposta técnica. Por isso que eu digo que não é um único padrão. Este é o padrão para quem vai inscrever pela plataforma, tá bom? É onde você coloca quais são os interesses recíprocos, e aí ele coloca de vermelhinho um asterisco e pergunta: caracterização dos interesses recíprocos. Ainda bem que a gente abordou isso aqui bastante, e todo mundo vai sair daqui entendendo o que é isso, né? Que é para você dizer quais são os interesses recíprocos entre convenente e concedente. Tá vendo? A linguagem que o manual usa é isso. Quem é o convenente? Somos nós. Quem é o concedente? É o governo. Então, é por isso que eu falo que o manual ele é bacana, mas a gente às vezes precisa dar uma interpretada. Então, esse é o contexto. Quais são os interesses recíprocos entre o governo e a OSC para executar a proposta? É isso que vem perguntando. Logo em seguida, a relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa. Tem que ler o edital, ver qual é o programa que está vinculado, que vai dizer, e você vai construir o quê? O seu objetivo geral, específico, tudo, à luz do que o programa exige. Não precisamos inventar a roda. Isso é um aspecto positivo que eu considero o Transferigov. Não precisa pensar tão fora da caixa ao ponto que seja algo ultra inovador, porque o governo não está querendo muitas vezes isso. O governo quer executar aquilo que ele está reconhecendo que não consegue fazer sozinho e que está precisando de parceria para executar. O governo quer executar política pública. Vai na política pública, aposta naqueles indicadores, naqueles formatos. Você não vai executar como o governo executaria, mas você vai executar à luz da política pública. E isso é o grande sucesso no Transferegov. Ou seja, é mais burocrático? Porque é recurso federal, é recurso público e é aquilo que todo município e estado tinha que fazer. E está passando para a OSC. Então a gente tem que sofrer um pouquinho mais para conseguir acessar o recurso. Mas é mais leve no sentido de que a gente não precisa concorrer com tanta criar tanta inovação para conseguir executar. Nesse contexto, é interessante e é bom essa reflexão, tá, gente? Também temos que inserir qual é o nosso público-foco, qual é o nosso público-alvo, né? Quem são os beneficiários diretos. Muitas vezes pergunta quem são os indiretos também, tá certo? Os diretos podem ser as 100 crianças, mas os indiretos podem ser as famílias, as crianças, que são também, né, ali atendidas indiretamente no movimento onde eu tanto for formar aquelas crianças e contribuir com a educação delas, como de repente elas podem acessar uma segurança alimentar, pode ser encaminhado algum benefício ali para a família delas. Então, assim, isso são os indiretos também. Qual é o problema a ser resolvido? Tenho que descrever qual é o problema que eu quero resolver no meu município. É a evasão escolar? É a situação do índice de gravidez precoce? Porque né, se sabe que é uma cultura que se vive aqui no meu território. É a questão do racismo estrutural, é a questão das mulheres não conseguirem acessar espaços de acesso à tecnologia. Gente, aí é um mundo de problemas, né, que a gente tem para resolver realmente na área social. E a gente tem que colocar quais são os resultados esperados. Eu tenho que descrever o que é que eu espero que venha. Sabe, gente? O que é que eu espero que venha a partir desse projeto? Pode passar.
Aí, mais abaixo, logo na página seguinte do manual, vai dizendo, né, quais são as categorias, se meu projeto é equipamento, se é custeio. Aí está dizendo logo, ó, aqui o sistema traz automaticamente a informação de categorias de investimento marcadas por você quando da seleção do programa. Lá em cima, quando a gente passou, informou se era custeio ou se era investimento, a gente informou lá os valores. Se a gente estiver informado, o sistema já vai trazendo, o portal já vai trazendo automaticamente, tá certo? Então, são questões que a gente muitas vezes vai se deparar e vai dizer, nossa, eu nem preenchi isso, mas ele é tudo automatizado. O que às vezes é um problema, porque se você errar um zero lá na frente, você não passa lá no final. Acreditem por experiência própria, por 50 centavos, eu fiquei semana penando para achar 50 centavos. 50 centavos para conseguir liberar, por quê? Porque erro de digitação. Acontece, em vez de ser 500, ficou 50. Aí é isso, né? Não, desculpa, ao invés de ser 5, ficou 0,50. É assim. Então, assim, logo em seguida você vai colocar o objeto do convênio. O que é o objeto? É a ação, né? É a coisa em si. Né? Deve ser descrito de forma clara e resumida. O objeto aqui se destina ao instrumento, ou seja, o produto do instrumento. O objeto do instrumento é a realização de um serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, ou a realização de uma escola de música, e por aí vai. Assim, é a coisa em si que vai acontecer. E aí, preenchendo esse objeto do convênio, ó, ele já dá 5.000 caracteres aqui nesses. E nos de cima, ele dá 500 caracteres. Então, alguém me perguntou aqui no chat, tem número de caracteres? Tem, mas isso é algo que a gente precisa estar bem atento e muitas vezes diminuir realmente nosso texto. Não é só copiar esperando que dê tudo certo, porque de fato eu tenho que acompanhar bem direitinho, tá? Passando mais. Aí vocês estão vendo que abaixo tem assim, ó, escolher arquivo, acho que é o próximo. Pode passar, Tatiana. Eu acho que já está no próximo material, no próximo slide. Ô, José Lissá, uma pena, viu? Mande um abraço para você. Vai ficar gravado, tá bom? Obrigado aí pelo feedback. Boa reunião também. E pronto, é isso. Aí depois ele vai perguntar capacidade técnica gerencial. Essa capacidade técnica gerencial é outro pulo do gato. É onde a minha instituição vai ter aí 5.000 caracteres para confirmar para o governo que tem capacidade técnica para realizar parceria. Aí é onde entra parcerias municipais que eu já desenvolvi, é onde entra parcerias estaduais, parcerias com entidades privadas, outras parcerias com o governo, com a entidade pública. E é mais uma vez, gente, é aquela questão que eu falo de nosso raciocínio. Vamos lá. Eu sou uma OSC que eu estou pela primeira vez fazendo aqui a aula sobre Transfere Gov, vou me cadastrar, vou ficar bem direitinho. Gente, será que eu realmente estou apta a agora pegar um primeiro edital? Será que se eu me inscrever, eu posso, se eu não for aprovada por falta de capacidade técnica comprovada, será que isso é um problema da minha instituição? Será que isso é algo que me diz que eu sou pior do que as outras? Não, gente. O governo federal passa todos os dias, é só a gente ligar no jornal, só a gente ligar na TV, problemas fiscais, questões relacionadas à inflação, ao orçamento. Não faz sentido para o governo causar mais problemas para ele, independente da gestão que estiver. Então, não faz sentido a gente ter N matéria, N problemas, e quando chegar a hora de fazer parceria com o OSC, o governo não fiscalizar isso. E isso, eu estou falando, não é um padrão de gestão, e sim de federal. Isso é a maneira que tem para fechar parcerias. Então, vamos entender que muitas vezes é importante sim fazer parcerias no município, no estado, para ter a capacidade técnica gerencial com o ente federal, e conseguir parcerizar. É difícil a União, né, o governo federal, fechar parceria com uma organização que nunca teve a experiência com uma prestação de contas à luz do Miroski. É muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu acho que vocês me compreendem sobre sobre por que eu estou falando assim, né? E aí embaixo você vai anexar essa capacidade técnica. Como assim, Yuri, anexar? É onde eu vou colocar, por exemplo, de acordo com o espaço de megabytes que me permitirem,
os termos de colaboração que eu firmei, pelo menos as primeiras páginas, que tem o número do termo, que tem os objetivos daquele termo, o recurso, eu vou ter que informar essa minha capacidade. Uma declaração do município, uma certidão de utilidade pública, um atestado. Aí é onde entra tudo que comprove a minha capacidade técnica. Então, assim, é nesse momento que eu posso colocar o meu KNES, se eu quiser também, posso colocar o meu SEBAS, se eu tiver, sabe? Mas não é só isso. Eu tenho que colocar a confirmação que eu já firmei parcerias, ou convênio, ou colaboração, ou recursos privados de outras organizações. Eu preciso comprovar aqui, tá certo? E aí, até o manual coloca, insira na sequência os anexos necessários que declaram e comprovam a efetiva capacidade. Para isso, basta clicar em escolher e posteriormente anexar, e você vai anexando. Ok? Pode passar. Aí você, né, clica, procura, insere, e é para aparecer essa aba onde tem arquivo enviado com sucesso. Quando aparece arquivo enviado com sucesso, é porque de fato você conseguiu encaminhar os documentos, mas ainda não acabou com o processo de inscrição, porque aquilo ali foi da justificativa e capacidade técnica. Então, o que, que vai aparecer logo em seguida depois, gente? É bem provável que já apareça as questões relacionadas a colocar os dados bancários da instituição, porque tem que colocar, né? Agência, conta, são todas informações e é tudo muito intuitivo. Mas o que eu. Pode passar, Tatiane. Mas o que eu precisava realmente apresentar para vocês era toda. Opa, pode voltar um. Era toda a questão de como é que eu faço para propor uma proposta técnica, quais são os principais campos, onde que eu preencho, que tipo de informações que eu devo preencher, para conseguir chegar realmente nessa organização, né, nessa estrutura, e conseguir transformar a minha ideia em proposta técnica que vire projeto apresentado ali para o Transferigov. Então, isso é um diferencial, e eu gostaria agora de realmente também perguntar a vocês. Tem dúvidas sobre como é que é esse processo, no sentido de que quais são os campos, o que é que preenche? Eu gostaria agora de realmente abrir para a gente, nessa reta final, começar a trabalhar isso. Ou dúvidas aqui no chat, ou dúvidas abertas aqui para a gente dialogar e entender se vocês estão compreendendo o conteúdo, se ficou claro, e se vocês ainda estão saindo com alguma dúvida sobre essa questão de como cadastra a OSC e como é o perfil dessas propostas técnicas, que não é uma estrutura, mas é um perfil que muitas vezes eles exigem. Gostaria realmente de agora contar com vocês para irem me dizendo, né? Pode levantar a mão e a Beatriz vai tentando ver quem levantou em ordem, ou mandar aqui no chat para a gente ir respondendo. A Beatriz precisou sair, Yuri, para uma outra reunião. Eu posso fechar aqui para ir te auxiliando nisso? Pode sim. Você vai olhando se tem, né? Tatiana, alguém? Por enquanto não. Ninguém levantou a mãozinha. Tem aqui, ó. Como assim? Todo mundo entendeu tudo? Rapaz. A Nelise levantou a mão. Pode falar, pode mandar. Oi, Yuri, sou eu de novo. Tudo bom? Me ajuda numa coisa. Eu tenho o cadastro, mas ele está desatualizado. Como que eu entro nessa plataforma para fazer a atualização dele? Você já confirmou que tem o cadastro, não é isso? Já Exato. olhou? Você já conseguiu olhar que, por exemplo, conseguiu checar naquela parte quando você coloca o CNPJ? E aí Todas, já entrei, né? conforme você foi entrando no começo lá, falando Já do dados, junto, né? propostas, eu fui verificando e vi que está desatualizado. E aí você não tem a senha, é isso? Oi? Não tem mais a senha, não tem... Não, a senha eu tenho. Ah, não, então bem melhor. Eu não achei o campo escrito alteração, alguma coisa assim. Entendi, bem melhor. Deixa eu entrar, eu vou também entrar aqui, porque realmente não dá para falar só de cabeça, né? Deixa eu entrar aqui para já indicar. Porque lá as suas informações que você quer alterar é de ordem de membros, de equipe, é nesse contexto? Exato. Por exemplo, o KNAI, a gente já tem alteração no KNAI,
foi alterado, por exemplo, o administrador, alguns membros. Mudou bastante mesmo, né? Tá bem desatualizado. Tá bom. Pois, Annelise, é isso? Isso. Annelise, estou aqui entrando no que eu tenho acesso para conseguir dar essa informação com mais clareza, então só me aguarda um segundinho, porque eu preferi de entrar, porque é mais favorável, tá bom? Mas vai Sim. ser muito naqueles campos iniciais também, tá? Tá. Cadê? E o que é mais interessante, mesmo nesse passo, um dia, se a plataforma não permitir, aí é onde a gente entra com aquele contato de suporte e aquele link. Você viu que eu mandei também no chat? Sim. Faça os passos, né, aqui, e não, de fato, eles respondem. Travou aqui para mim, travou para vocês? Não, aqui para mim, por enquanto. Ah, travou, congelou. Para mim Yuri? também, travou. Ah, voltou. Pronto. É. Eu estou te ouvindo, mas não estou conseguindo ver vocês. Eu acho que, de repente, é porque eu acabei, né? Não sei. Mas vou tentar fechar aqui essa aba. Vocês estão me ouvindo? Tá travando para vocês também? Agora voltou. Estou te Não ouvindo, sei o que mas é. a tela continua em espera de apresentação. Não vai aparecer na tela de apresentação, porque eu estou mexendo aqui só comigo. Eu não estou conseguindo fazer com que eu acesse aqui direitinho para mostrar, sabe? Mas deixa eu só pegar aqui então no manual também. Que eu queria mostrar já, tentar mandar um printzinho aqui cortando as partes dentro do próprio portal quando a gente entra. Mas então pronto. Como é que a gente vai fazer? A gente vai acessar o site, entrar com o seu login e tudo mais, tudo mais. Quando tiver entrado lá dentro, a gente vai no menu inicial e vai até entidades ou o que? Organizações da sociedade civil para buscar o CNPJ e selecionar. Isso é aquele passo de entrar. Quando a gente entra, é para aparecer a aba de documentos institucionais. Pode ser que tenha mudado o nome, mas é literalmente a mesma informação que vai aparecer em todas. Se não aparecer para você essa aba, eu já passei pela experiência de entrar em contato com o Ministério sempre esqueço o nome, da Gestão e Inovação, e eles me habilitarem com alguma função que eu tinha de repente deixado de usar. Então, eu só lhe digo isso. Pode tentar entrar mais uma vez naquele primeiro movimento, onde você vai clicar na parte entidades ou organizações. Ali é para ter
a parte de estatuto, de documentação, e do mesmo jeito que você faz o primeiro cadastro, você pode ir lá e excluir alguém ou inserir alguém. É para ser nesse mesmo processo. Eu realmente estou achando estranho, né, peculiar, você não está conseguindo fazer. E não tem como a gente visualizar isso aqui, porque é uma informação muito sensível. Mas é para ser nesse mesmo caminho, Tatiane, onde pede as informações da OSC, e aí lá você quer subir o novo estatuto. É literalmente como se você fosse clicar em procurar e encaminhar uma nova imagem. Se realmente isso não te aparecer, se não for algo que seja prático para você, para a sua organização, então é para entrar em contato com o suporte relatando exatamente isso. As informações da minha organização estão alteradas, eu gostaria de inserir, mas não estou encontrando nenhum campo. Nesse relato todo o seu problema. Pode dar print, pode encaminhar a tela, porque de repente eles vão respondendo, dizendo também, como eu estou falando aqui, é nesse caminho, é nesse campo, é nesse formato. Mas para mim é até um pouco sofrido, eu queria muito te ajudar agora a resolver isso, mas eu não consigo ver a tua tela e nem estou conseguindo aqui abrir a minha porque está travando quando eu vou abrir. Mas é esse o caminho de você subir a sua documentação lá novamente, tá certo? Tá mutado o teu microfone, mas eu entendi que você disse obrigada. Opa, desculpa, tá certo. Eu vou dar mais uma procurada aqui e aí qualquer coisa eu printo as telas e mando para eles. Isso, mas eu tenho plena convicção que às vezes pode ser só o quê? É no momento que a gente está aqui agora, você, com mais tranquilidade, concentração, só vai literalmente na aba de entidade ou organização, e lá que você vai conseguir subir a sua nova documentação, porque eles pedem sempre que a gente fique alterando, em todos os campos, não tem como não estar lá. Tá bom? Tá certo, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Yuri, tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo no chat. Ele pergunta assim: independentemente da existência dos chamamentos editais abertos ou de recursos parlamentares em negociação, devemos primeiro cadastrar a proposta técnica e, em seguida, articular com o poder público a indicação dos recursos? Vamos lá, deixa eu entender então. Vitor Hugo e pessoal, literalmente uma coisa não exclui a outra, né? E não são atividades que sejam, por exemplo, que causem problema para outra, não tem uma etapa. Eu quero executar o meu projeto, que vai ser dentro da minha OS, que vai ser de assistência social, e eu solicitei recurso do Ministério que abre um edital. Eu faço tudo isso diretamente no Ministério, diretamente no Transfere Gov com o Ministério. Preencho as minhas informações, fiz meu projeto técnico, consegui ir lá. Fui aprovado, orçamento ali de R$250 mil, então um bom orçamento para fazer uma boa execução. E isso tudo vai vir para a conta que o Ministério vai criar e eu, enquanto instituição, vou gerenciar. Ok, entendemos isso. Entendemos que eu vou ser responsável totalmente pela prestação de contas, pela execução do objeto e pela entrega daquele resultado. Ninguém mais vai ser cobrado quanto a isso. Beleza. Só que eu quero que esse trabalho seja um trabalho articulado com o CRAS no meu território. Eu preciso que esse trabalho ele articule intersetorialmente a saúde. Eu preciso que esse trabalho favoreça a mobilização social comunitária. Vamos supor. Então, é nesse contexto que entra a minha articulação. Ela pode ser feita antes, como ela pode ser feita durante, como ela pode não ser feita. Mas também vamos para o campo da reflexão. Não ter articulação, né, com as secretarias, com os conselhos, não é um ponto muito estratégico para a gente enquanto organização. O OSC vive de articulação, vive de parceria. E detalhe, existem editais que eu acho que a gente, de repente, em um outro circuito aborda, que tratam de trabalhos em rede. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que deve ser executado em rede, que exige que seja executado em rede. Que é o quê? Uma organização guarda-chuva, com uma robustez mais considerável, ela auxilia outras organizações que são ali de pequeno ou médio porte a executar aquele objeto, porque são em territórios muito diferentes, em municípios diferentes. Já teve edital de 1,5 milhão, que eu lembro, que a gente também foi aprovado, porque exigia que fossem elencados até 5 municípios. Então, ou seja, se a minha OSC ela não tem atuação em 5 municípios, ela tem que fazer rede. Consequentemente, tem que articular. Então, o que eu digo é, no geral, é estratégico
estar bem articulada nos conselhos, nas secretarias, no município, para quando acontecer esse tipo de situação, você não precisar estar executando o objeto, junto com parceria com o TransfereGov, e ainda buscando sensibilizar a gestão pública. Não é um problema você fazer isso, porque nada vai afetar o seu orçamento, nada vai afetar. Só o que não pode é eu prometer aquilo que eu não posso cumprir. Dizer para o gestor municipal que eu estou trazendo recurso para trabalhar nessa área e que eu vou acabar desenvolvendo todo mundo que todos os CRAs atuam. Não. Aí eu tenho que deixar o meu objeto bem redondinho, meu público-alvo bem redondinho, para que quando venha um recurso, o gestor público do meu município entenda, a gestora, né, o gestor, entenda que aquele trabalho vai ser executado à luz daquela OSC, os indicadores eles são gerais do município, do governo federal, mas é a OSC quem é a proponente, é a responsável. E para o município vai ser bacana, por quê? Porque vai ter um trabalho melhorado ali no seu território. Então é nesse contexto que a gente fala sobre parcerias, articulação, quando se fala de TransfereGov, tá certo? Recurso de emenda parlamentar, foi o nosso módulo anterior, né, Tatiane? Por coincidência. Esse tem que ter mais ainda estratégia de articulação, por quê? Porque é um recurso muito político, gente. De fato, é um recurso que os parlamentares usam para o quê? Aprovar aquilo que eles prometeram em campanha. Consequentemente, vai muito voltado para suas bases eleitorais. Então, é estratégico ter as parcerias. Por quê? Porque a gente vive num contexto onde a política, a democracia, ela é muito volátil. E a gente tem momentos onde tem parcerias mais estabelecidas num campo, outros momentos em outro, então tem que estar parcerizando, articulando, dialogando sempre. Então é nesse contexto, tá, Vitor Hugo? Não é para a gente se privar de elaborar os projetos se não tiver a parceria estabelecida ali, o vínculo, mas também não é para a gente deixar essa porta fechada, porque nós somos OSC, nós não somos empresa, ninguém vai ir comprar o nosso produto, é a gente quem tem que oferecer. Então é a nossa natureza do terceiro setor ficar o tempo todo incentivando esse tipo de parceria acontecer. Eu não sei se ficou claro, mas eu espero que tenha dado para chegar no entendimento que você está precisando, tá? Ah, perfeito, ficou sim. Show. Sérgio Antônio levantou a mão. Pode falar. Estão me ouvindo? Não estamos ouvindo. Não. Está muito baixo. Se não der para ouvir, é bom botar no chat, Sérgio. Tá bem baixinho mesmo. Ah, desculpe. Tô tentando ouvir aqui. Melhorou? Melhorou agora. Ah, então tá bom, era o volume daqui mesmo, desculpe. Viu? Tudo bem. Eu estou com duas dúvidas, né? Desculpe, são coisas rápidas, eu acho até, mas eu estou trabalhando junto com o pessoal de uma OSC que não fazia esses recursos, não utilizava esses recursos. Eu estou ajudando eles nessa parte de projetos, certo? Então a gente já teve alguns na parte municipal e agora estamos com um direcionado aí para o Gov, né? .br, aí a gente está fazendo o cadastro e tudo mais. Né? Para que eu possa ter acesso a essa parte de verificar como estão, incluir, tirar, essas coisas, tem que ser só o responsável pela instituição que faz isso, ou ele pode me dar uma autorização para que eu também faça? Porque eu entrei justamente para isso, que às vezes eles se atrapalham com as coisas, né? Então, eu que estou fazendo os cursos, eu que estou fazendo um monte de coisa, mas eu não faço parte do quadro da instituição. Eu trabalho por fora com eles, né? Mas é possível serviço, fazer né? isso ou não? Deixa eu entender toda dúvida para entender. Você está querendo saber se você pode ter um outro acesso na plataforma para ir submetendo as propostas, é isso? Se ele pode me autorizar a fazer isso juntamente com ele, né? Porque a gente sempre trabalha junto, eu sempre vou falando para ele tudo que eu faço. Isso dentro do TransfereGov, não é isso? Isso, dentro do TransfereGov, para checar a parte de editais, para alimentar o projeto no sistema e tudo mais. Isso. Essa autorização, ela é muito mais no campo da parceria, no sentido de que ele vai disponibilizar o login e a senha
para você Ah, poder ok. acessar. É Tá. exatamente isso, assim, Certo. Eu eu imaginei que até eu digo, precisaria, que teria um campo para ele me colocar. Não, então ele pode não, estar me não, fornecendo nessa parte, assim. Ok. exatamente, porque Como a tem gente já como ele trabalha, colocar mais ou menos. você, tem Certo. como ele colocar você para ser na parte mais da diretoria ali de informações sobre habilitar ou desabilitar membros, mas isso não é o que você está precisando. Como o seu Não. processo de submissão de propostas é exatamente o que eu faço, entende? Eu não Certo. sou responsável legal da instituição, mas Exato. é um Aham. processo tão técnico que não dá para um responsável legal muitas vezes estar ali se apropriando, porque tem N Verdade. demandas para cumprir. Aí a gente tem que ter essa parceria interna na instituição de entender que é um processo da instituição. Então é o famoso, eu digo assim, é como se fosse um contas a pagar da empresa que passa por todo o dinheiro ali pela pessoa, né? Mas não quer dizer que é dela. Exato. Então ela tem que estar Exato. cuidando disso. É muito nessa Exato. perspectiva, viu? Eu faço toda a parte de prestação de contas, tudo entrego para eles e eles encaminham, Imaginei. né? Então tá certo. Não, Eu tá ótimo. imaginei. Quando você Beleza. falou assim, é porque você você vê os pepinos tudinho e busca É, resolver, né? Sempre a gente é a acabou vida, meu fazendo amigo. uma relação bem legal, profissional e pessoal também. E agora nós estamos com a outra dúvida. Eu estou com uma parte aí no federal, né? Acabou conversando com um deputado e ele acabou forneceram um espelho para a gente, né? Na minha sequência agora, o que eu devo fazer, né? Eu só tenho o espelho, a gente não sabia o que fazer. Você me iluminou aqui hoje com a sua aula, porque Oh, que bom! eu falei, meu, Que que coisa, orgulho! eu aprendi a sequência, né? Porque estava difícil disso, né? Eu perguntava para o rapaz lá, que é o assessor do deputado, falava, o que você fez? Falou, não, ó, Emenda, né? tô te encaminhando o espelho, tô te encaminhando o espelho. Eu falei, mas e eu? Faço o quê agora, né? E aí, Perfeito. sim, eu vou ter que cadastrar. Ele deu a entrada lá no espelho em alguma coisa, mas eu tenho que cadastrar agora. Eu não, né? O responsável lá, o meu parceiro lá, né? Vai ser você, né? Porque Ele, é você quem é, está alimentando essa parte. certo. Entendemos Mas isso já, né? vai cadastrar no gov.br a instituição, né? Seria a No sequência Transfere essa, né? Gov. No No Transfere Transfere Gov. Gov, desculpe. Isso. No Transfere Gov, né? Eu tenho que fazer o cadastro, né? E a partir daí, a sequência seria o quê? Depois do cadastro, eu já consigo alimentar o projeto dentro do. Eu recebo uma senha. Deixa eu te É, explicar, então. Eu é essa entendi sequência que eu perfeitamente o me que você está atrapalhei. precisando. Eu vou Sim, te dizer, o que você recebeu de espelho, a gente vai chamar de programática funcional. E de fato, certo. é aquilo mesmo. Por quê? Porque quando vai destinar a emenda parlamentar, e que bom que você recebeu, significa que esse parlamentar, né, esse deputado, ele é muito organizado, porque nem todos são, porque eles são figuras políticas, figuras técnicas. Então, realmente, eles não entram, muitas vezes, sabendo ali conduzir o processo. Isso. Sabe conduzir o processo. Então, o que você recebeu, ele realmente é o espelho, que deve ter o que nesse espelho? Deve ter a informação do programa vinculado, deve constar o valor, deve constar o ministério a qual é vinculado Exato. vinculado, né? Roberto Assim, Transborda. esqueci Isso, agora o nome, o orçamento. Então, isso isso. é chamado de programática funcional. Isso vai acontecer como? Você vai sim precisar se cadastrar no Transfere Gov do mesmo jeito que a gente seguiu aqui, tá bom? Então é pegar a documentação da instituição, organizar tudo, ver se tá tudo ok, faz aquele processo todinho de se cadastrar no Transfere Gov. Cadastrou no Transfere Gov, aí você vai entrar, né, acessar o Transfere Gov e vai incluir proposta. E aí, no momento que você incluir proposta, vai ter lá, tu lembra que eu falei de um campo que tem emenda parlamentar? Se não for emenda Sim, parlamentar, não preenche. Aí você vai incluir as informações do seu espelho nos campos que lá forem pedidos. Que aí é onde o Transfer Gov vai abrir nesse módulo para você inserir a proposta. Que é onde você vai inserir aquele projeto que foi apresentado pelo deputado e foi aprovado por ele. Aí só que você vai ter que inserir à luz do que o Transfer Gov pede, que é nesse formato que eu fui apresentando. Eu estou dizendo assim certo. porque é bem provável que vocês não tenham apresentado o projeto para o deputado nesse mesmo formato. Por quê? Porque o projeto ele não precisa ter um formato único. Você pode ter apresentado uma outra estrutura, mas para requerer o recurso, você vai precisar cadastrar conforme
conforme o Transfere Gov exige, que foi essa aula de hoje. Exatamente. Certo, exatamente. Na Esse realidade, é eu o passei caminho. por ele via Word, assim, para ele dar uma lida. Ele falou, gostamos, tá legal, aprovamos. Aí ele já Vamos aprovar. fez o espelho, já encaminhou o valor, tudo. Falei, pô, legal. E a Perfeito, é partir daí isso. eu travei, né? Aí eu perguntei para ele, tá bom, e o que eu faço agora? É justamente o que você disse, ele é político, ele não é técnico, ele não soube me explicar. E você, ótimo, muito obrigado, agora estou entendendo. Eu pegando isso, eu vou fazer o cadastro, vou incluir a proposta, incluir as informações do espelho, e aí sim deve vir para mim uma senha, alguma coisa, certo? Não, aí vai abrindo os campos. Não vai vir Certo, uma senha, vai abrindo os campos para você ir já alimentando, preenchendo sim, mesmo, entendeu? É como se você fosse certo, preencher o seu projeto inteiro dentro da plataforma. tá ok. Não é um processo rápido, já vou te adiantando, não é uma coisa que você Sim, faz em pouco tempo, é realmente um processo de ir, é o famoso bunda na cadeira, que a gente chama aqui, que é sentou na exato. cadeira mesmo e só sai quando acaba, porque é trabalhoso, mas esse é o caminho para você conseguir que esse recurso chegue na sua OSC, e você já ultrapassou 90% do caminho, agora é só o trabalho interno da OSC de cadastrar na plataforma, viu? Então tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Nada, que as pessoas que estão ouvindo esse momento percebam com a sua experiência que como dá certo, né? A gente ter experiências exitosas e como o Transfer Gov nem sempre é o primeiro caminho, às vezes é o último, mas tem que estar lá. Não, é bom fazer parte, sim. Muito obrigado, Obrigadão, viu? viu? Eu Prazer em agradeço conhecer, meu aí. querido. Obrigado, eu também. Tá parecendo coisa de ligação de telefônica de rádio, né, Tatiane? Verdade. O pessoal falando assim, respondendo como se estivesse num podcast, né? É, Mas é isso, gente. Eu tô percebendo que não tem mais nenhuma pergunta. É isso, que bom que. não, E também estamos quase no nosso horário, ó. 4h42. Eu espero com toda. Já vou fazendo minhas considerações, né? Eu espero com toda a grandeza do meu coração que tenha sido uma tarde proveitosa para todo mundo que ficou aqui. 52 pessoas ao final, é um número ainda muito bom, muito expressivo. Fico feliz mais uma vez, Capemisa, na sua figura, né, Tatiane, na sua pessoa que está representando aí a casa, pelo convite, pela oportunidade. Espero ter atendido as expectativas. Espero que as pessoas estejam saindo daqui um pouco mais com mais entusiasmo, porque eu realmente não gosto de falar desses temas trazendo um peso, dizendo, gente, é muito difícil, não vamos conseguir. Não. O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim. Eu vou muito nessa perspectiva. Fico aqui sempre, né, à disposição. Se vocês me seguirem no Instagram, eu realmente vou postar da minha academia, do meu vôlei. Eu sou desses, viu, gente? Não fico postando tempo. Eu não consigo ser blogueiro, não, nessa área de social. Mas posto muitas experiências que eu levo da minha instituição, fico muito feliz em compartilhar, sim. E eu espero que a gente se encontre aí com muito sucesso em outras caminhadas, porque esse Brasil é muito grande, tem muita coisa boa para a gente acessar. E, Tatiane, estou às ordens, sempre que precisar, estamos juntos, tá bom? Muito obrigado aí pela tarde. Yuri, em nome da Capemisa também te agradeço. Foi um momento assim bastante enriquecedor. Tenho certeza que as instituições vão usar aí todas essas dicas, todo esse material. Ficou bastante claro, foi bastante didático. A linguagem é bem tranquila assim para entendimento. Então te agradeço mais uma vez por mais esse momento e agradeço todas as instituições que estiveram aqui presentes também durante essa tarde e é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Sucesso. Vamos tirar uma foto? A gente pode tirar uma foto? Será todo mundo? E se todos Rapidinho puderem para abrir a salvar. câmera. O material, gente, já está com Capemisa. Acho que ele deve encaminhar bem junto com o vídeo, né? De repente. Sim, Fica até vai mais tudo prático, junto. né? Gente, vamos ligar a câmera para fazer um movimento bem legal, Tatiana, tirar uma foto. É bom Até que a quando gente se de vê. novo, o Annelise, qualquer formulário coisa para depois me avisa no Instagram, se deu certo, tá? A tua atualização. Fiquei com isso Aviso na sim, cabeça agradeço. agora. Fiquei com isso na cabeça, viu? Tu é de onde? Eu sou de Caçapava, São Paulo, interior de São Paulo. Eita, bem distante, viu? Daqui. Mas O sou máximo filha que de eu vejo de São cearense, Paulo. sou filha Ah, sou filha de Crato, Ceará. olha aí, ó, da região ali, bem, um sol para cada pessoa. Dois, na Tem, realidade, lá, viu? não é verdade. Massa. Vamos ligando aí as câmeras para eu ver vocês. É muito bom saber que vocês estão aqui ainda. Fico feliz demais que
Sexta-feira, né, minha gente? Sextou. 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 Tu quem tira, né, Tatiana? A foto consegue tirar, né? Sim, eu só não tô conseguindo aqui. Para mim tá aparecendo só na lateral as câmeras. Não tá. Ixi. Abre lá no modo exibição, que eu acho que você Agora consegue. foi. Deixa Olha, eu só eita que a gente, compartilhar que aqui. legal. Eu também estava vendo só 4 pessoas aqui na lateral, mas agora apareceu muito. Olha, o Sérgio Antônio. Sérgio Antônio, Todo mundo bem bacana. sorrindo. 1, 2, 3 e. Foi. Show. Se puder postar e mandar pra gente também, Já viu? vou colocar até Vai aqui. ser legal. Vou colocar aqui no chat o print da foto. Obrigada, Yuri. Obrigada, Tatiane, pela Obrigada, oportunidade. Foi pessoal. muito bom. Mande a Está foto junto ótimo, com o gente. material, junto lá no Sim, e-mail. sim. Abraço para todos, viu? Tá ótimo. Gente, um abração. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Olha, a foto já foi postada, já vou salvar aqui. Adorei. Obrigada. E até a Foi um próxima, se Deus prazer. quiser. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.